Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos chegando aos pouquinhos para a gente estar aqui no nosso estudo da Gênesis, em que a gente está falando lá dos milagres, das predições de Jesus, já com uma base que Kardec trouxe, né, sobre os fluidos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje tem bastante coisa. Hoje é história, gente. Hoje a gente vai contar uma história. São duas histórias, né? E a gente vai trazer aqui a passagem que Kardec compartilha conosco de algo que aconteceu após a morte de Jesus, né? Quando se dá o processo da ressurreição, do que se chama de ressurreição, como se Jesus tivesse, então, voltado à vida depois que ele tinha ali morrido, né? E esse processo ali traz, claro, muitas dúvidas, porque a ressurreição em si, que muitos ali, da própria cura de Jesus, quando esteve a filha de Jairo, o próprio Lázaro, né? Em que a gente já estudou ali questões de catalepsia, que não houve a morte em si. O que seria no caso de Jesus, que a gente sabe que, de fato, houve ali a morte, né? Então, como é que foi esse retorno de Jesus, até comparando aos que a gente já estudou anteriormente, que a gente viu que a pessoa não havia realmente morrido, por isso foi possível ela retornar, né? Então, a gente vai falar, a gente já falou dos prodígios por ocasião da morte de Jesus, né? Quando aconteceram fenômenos na natureza que foram associados ao momento da morte de Jesus, mas que Kardec vem aqui trazendo considerações de que isso não foi tão comentado na época, não foi tão assim um evento ao ponto de se realmente ser um fenômeno causado por isso, né? Que justificaria. Mas que ali eram fenômenos naturais que foram associados possivelmente àquele momento de dor e de momento difícil, né? A partida de Jesus. E hoje a gente vai falar então da aparição de Jesus após a sua morte. Aí eu não vou ler o texto, vou botar o texto aqui não, porque nós vamos assistir aqui um filminho não, né? Uma, uma historinha aqui por imagens, para a gente poder, eu vou narrando aqui para vocês, para a gente ir acompanhando, porque tem bastante coisa. E aí, então, Kardec traz lá no item 56, a aparição de Jesus após a sua morte. A figura que ali aparece como uma personagem importante nesse momento de reconhecimento que Jesus, né, havia aparecido após a sua morte, é Maria Madalena. E Maria Madalena, ela tinha um cuidado, um zelo com Jesus, né? E ela teve esse cuidado também após a morte, porque a morte de Jesus, como foi crucificação, né? O corpo depois foi enterrado numa tumba ali comum, né? Ele não teve o tempo de passar por todos os rituais da morte, de lavar o corpo, de passar os óleos. Então, Maria Madalena queria ver se ela conseguia, né, cuidar um pouco mais do corpo de Jesus, em homenagem a ele, em cuidado mesmo, né? Só que quando ela chega lá, ela está lá fora, do lado de fora, né, chorando muito. Enquanto ela chorava, ela se inclinou para ver dentro do sepulcro. Não havia porta, ou aquela pedra, né, já estava movida, e ela vê ali, diz a descrição, né, das escrituras, que ela então vê dois anjos vestidos de branco sentados no lugar onde estava o corpo de Jesus, que não está mais ali, né, um na cabeceira e outro nos pés, e eles lhe disseram: mulher, por que choras? E ela respondeu: é que levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Né? Constata ali que Jesus não está, e tendo dito isso, ela se voltou, e aí ela tem então uma visão ali de Jesus, mas ela não percebe que é Jesus, ela vê um homem, né? Que ela julga ser ali um jardineiro, uma pessoa que está ali cuidando, né? E Jesus então diz para ela: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, pensando que fosse o jardineiro, falou: Senhor, se tu o levaste, diz
onde o puseste e eu irei buscá-lo. Jesus então lhe disse: Maria. Opa, aí o jardineiro chamou pelo nome, né? Aí ela já ficou, né? Opa, meu nome ali, né? Tem alguma coisa, e ela então começa a perceber, né? Que não é, que é Jesus. Então ela se volta imediatamente e exclama: Rabone, isto é, meu Senhor. Jesus lhe respondeu: Não me toques, porquanto ainda não subi para o meu Pai, mas vai encontrar meus irmãos e dize-lhes de minha parte que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Então Jesus ali pede, né, para que ela não abrace, não toque, né, naquele momento. E aí essa frase já é uma frase para a gente pensar ali nas possibilidades que Kardec vai trazer, né, da questão fluídica, da materialização, né, que é uma das hipóteses aqui que ele traz. Então, Maria Madalena foi, né, quando ela se vê ali perante realmente Jesus, ela vai, então, contar, né, conversa lá, vai contar lá para os discípulos aquilo que havia acontecido, né, vou contar que tinha visto Jesus e que ele tinha dito aquelas coisas, né, isso está narrado lá em João 20, 11 a 18. E naquele mesmo dia, aí foi interessante, gente, porque Jesus apareceu para algumas pessoas, né? Maria Madalena, como mulher, a mulher já não tem credibilidade. Hoje em dia já é difícil, já ainda sofremos, né, com essa questão. Imagina naquela época, eles não acreditavam em Maria, achavam que Maria estava louca, né? Não confiaram em Maria. Mas Jesus apareceu para outras pessoas também. E aí, justamente naquele mesmo dia, indo 2 deles para uma vila chamada Emaús, distante 60 estádios, que era uma unidade de medida que dava mais ou menos 11 quilômetros, né, lá de Jerusalém. Eles estavam, aí essa passagem é muito bonita, gente, essa passagem pelo caminho de Emaús, né? Porque os dois estavam ali conversando, ali muito entristecidos com a partida de Jesus, né? Conversando sobre tudo que tinha se passado. E aí Jesus veio encontrá-los, né? E começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam tão tolhidos a fim de que não pudessem reconhecê-lo. Eles não conseguiam reconhecer Jesus. Eles estavam tão obcecados com aquele momento da tristeza, né, da passagem de Jesus falando, que eles não conseguiram perceber que era Jesus. Novamente, né? Porque realmente Jesus estava morto, Jesus aparecer ali até a ficha cair, né? Mas eles estavam de fato, eles demoraram, eles caminharam, gente, um tempão. Eram 11 quilômetros. E eles não conseguiram reconhecer Jesus conversando com ele. Olha que interessante, né? E aí Jesus perguntou: O que vinhas falado ao caminho, por que estás tão tristes? E um deles, que era o Cleófas, né, falou: Serás o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe o que se passou nos últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus e diante de todo o povo, e de que maneira os príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem iria resgatar Israel. E, no entanto, já estavam no 3º dia depois que tais coisas aconteceram. Quer dizer, né, a própria profecia de Jesus, a anunciação de Jesus de que ele retornaria 3 dias depois, né, de fato, então, 3 dias se passaram, e Jesus ali, então, acompanhando a narrativa dos dois, né. E aí, é certo que algumas mulheres que estavam conosco nos espantaram, porque indo ao seu sepulcro antes de nascer do dia e não tendo encontrado seu corpo, elas vieram nos dizer que anjos lhe apareceram. Sabe, os anjos, né, gente? No caso ali são espíritos, né? Espíritos, porque a gente sabe que o anjo não existe, essa figura do anjo, que é esse ser angelical, como se ele tivesse sido criado angelical, não existe, né? Existe, sim, um estado angelical nosso da perfeição, enquanto espíritos perfeitos, né, associados a um estado angelical, mas o anjo ali, a figura do anjo, naturalmente é associada a um espírito, né? Espíritos protetores, enfim, espíritos que estavam ali participando daquele momento, né?
E eles falam, ó, eles vieram contar, né? Mas dizendo que Jesus estava vindo, e alguns dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontraram tudo conforme as mulheres narraram, mas quanto a ele não encontraram. E aí, depois de Kardec, em outro momento, que não vai ser hoje, a gente vai falar sobre esse desaparecimento do corpo de Jesus, né? Mas você vê, as mulheres falaram, Maria Madalena não teve crédito, depois foram outras mulheres, também não tiveram crédito. Foi necessário que todo mundo fosse lá para ver, né, para constatar. E Jesus fala: ó insensatos, cujo coração é lento em crer em tudo que os profetas disseram. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e assim entrasse na glória? E começando por Moisés, passando a seguir por todos os profetas, ele lhes explicava o que fora dito sobre eles em todas as escrituras, né? Então, de fato, as histórias, essas anunciações que eram feitas nas profecias, e Jesus falava, né, que retornaria no terceiro dia. E cadê, gente? Cadê que vocês não estão acreditando, né? Vocês não estão lembrando de toda essa lógica. Quando foram se aproximando da vila para onde se dirigiam, Jesus deu mostras de que iria mais longe. Eu fiquei até pensando, antes da gente entrar nessa parte, fiquei pensando assim, poxa, qual a função, né? Qual o objetivo de Jesus ter contado isso antes de acontecer? Talvez para preparar os corações, né? Porque era preciso que os corações fossem preparados para a continuidade do processo. Então, a volta de Jesus, Jesus anunciar a sua volta, talvez fosse uma forma de fortalecer, né, todo o trabalho, todo o processo, não necessariamente de mostrar o poder de que ele estava com razão, de que aquilo se concretizava, mas a volta de Jesus é o que, gente? A ideia da imortalidade da alma. Né? Então, um dos maiores objetivos de Jesus é mostrar para os homens que a alma sobrevive após a morte do corpo físico. Então, não era para dizer assim, olha, vou aparecer só para dizer que a escritura está certa, né? Mas tinha um objetivo, porque tudo na lei divina tem propósito, né? E Jesus não iria fugir disso. Então, Jesus prova ali a imortalidade da alma, e ele precisava contar essa história desse retorno como a gente conta hoje, né? Sabendo sobre a imortalidade da alma, que um dia retornaremos. Então, ele precisava falar, possivelmente, sobre isso para que as pessoas pudessem fazer a conexão da ideia, né? Com aquilo que ele falou, com aquilo que de fato aconteceu. E aí, então, e quando eles vão se aproximando da vila, né, para onde eles estavam se dirigindo, Jesus começou a sinalizar de que ele iria adiante, né, não iria ficar com eles. Mas eles acabaram convencendo Jesus, né, a ficar com eles, fica conosco, porque já é tarde, o dia já está em declínio, e ele entrou com os dois lá onde eles estavam. Estando com eles à mesa, aí sentam lá os três à mesa, né, e eles, então, Jesus faz um gesto que traz assim uma memória afetiva para eles, porque ele pega o pão, abençoa e reparte, e dá para cada um e divide, né? Então, naquele momento, no mesmo instante, eles abriram os olhos e reconheceram Jesus. Porque eles lembraram daquela cena que Jesus fazia, de repartir o pão. Aí que eles se tocaram, que Jesus, né, estava com eles. E é interessante porque quando a gente estuda essa passagem, a gente pode fazer uma analogia de quanto durante ao longo da nossa caminhada, porque Jesus, eles vão falando da vida, vão falando das preocupações, das coisas, e Jesus está ali falando, conversando com eles. E muitas vezes a gente tem essas questões, esses ensinamentos e referências de Jesus nas nossas vidas, mas a gente está atribulado, a gente está triste, a gente está cansado, a gente está irritado, e a gente não consegue enxergar as grandes lições. É quando aquele momento que a gente está meio perturbado, a gente abre o Evangelho e a mensagem cai certinha para a gente. Então, Jesus é aquele Evangelho que está caindo para a gente.
e às vezes cai na leitura, às vezes cai em algo que a gente escuta, algo que a gente vê, num gesto de gentileza, numa forma, numa coisa boa que alguém faz, na natureza. Ontem eu estava saindo daqui de casa, do condomínio, na frente do meu carro apareceram duas borboletas voando juntinhas, assim, eu falei, gente, que coisa linda, duas borboletinhas voando, né, na frente do carro, assim, e que eu consegui ver, porque normalmente você já está dirigindo, você não presta atenção, né? Naquela natureza, eu parei, diminuí o carro para ver elas passando. Então é isso. Os sinais, né, dos bons espíritos, por exemplo, que nos aconselham, que nos intuem, e que muitas vezes, como a gente está extremamente atribulado, perturbado, a gente não consegue perceber. Mas aquele gesto fez com que eles percebessem que Jesus estava ali, né? Então, que a gente possa também usar sempre de recursos como a prece, de recursos como a leitura, como boas conversas, como trazer. Não, peraí, está tudo um caos, está todo mundo falando coisas horríveis, terríveis, mas peraí, eu tenho alguma coisa que eu posso trazer agora nesse momento para ser Jesus, para eu abrir e dizer assim: não, eu vou reconhecer Jesus aqui comigo. Né? Eu tenho aqui, vou trazer Jesus juntinho para a gente. Eu até brinco isso muito no trabalho na casa espírita, quando a gente está passando por algum momento difícil, de algum conflito, alguma coisa, eu falei, peraí, que eu vou convidar Jesus para a reunião. Vamos chamar Jesus para ficar do nosso lado? Porque com ele do lado, a gente vai ter cuidado com as coisas que a gente vai falar, né? Vai pensar melhor, vai consultar Jesus, o que ele faria nesse lugar, né? Nesse momento. Então, de fato, esse olhar, né? Esse repartir o pão, ele pode ser associado a vários recursos que a gente pode usar para que a gente possa trazer Jesus para junto de nós, a gente reconhecer, né, essas ferramentas para esses momentos de desafio. E aí, só que aí o que aconteceu? Quando eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu diante dos olhos. Então, isso é um dado importante que Kardec vai fazer como análise. Jesus aparece, Jesus desaparece, ele fala muito rápido, coisas muito, muito objetivas, né? Falou lá para Maria Madalena que não podia tocar ainda nele, naquele momento, né? Possivelmente a materialização estava ainda sendo, né? O download ainda estava sendo feito. Naquele momento não havia necessidade, né, dela tocar Jesus para ver a sua tangibilidade, né? Porque em outro momento ele mesmo solicita que isso seja feito, né? Para que se reconhecesse que ele estava ali. Então, tem alguns sinais, né? Então, eles disseram um para o outro assim: não é verdade que o nosso coração ardia dentro de nós quando ele nos falava pelo caminho, explicando-nos as Escrituras? E, erguendo-se no mesmo instante, voltaram para Jerusalém e viram que os 11 apóstolos e os que continuavam com eles estavam reunidos e diziam: o Senhor, em verdade, ressuscitou e apareceu a Simão. Então, eles também contaram o que lhes acontecera no caminho, como tinham reconhecido Jesus quando ele partira o pão. Então, assim, confabulavam, Jesus se apresentou no meio deles, enquanto eles estavam ali conversando, Jesus aparece de novo. E ele diz: a paz seja convosco, sou eu, não vos assusteis. Porque a gente saiu uma pesquisa, o pessoal estava compartilhando, eu acho que foi do IBGE agora com essa questão aí que saiu, né, das religiões e tal, que 7% dos espíritas colocaram na pesquisa, responderam que tem medo de espírito. E aí a gente achou super engraçado, né? Como é que é isso, assim? Espírita com medo de espírito. Porque de fato acontece, né? A gente estuda, a gente sabe que é natural, fenômeno e tudo, mas ver um espírito e vontade de sair correndo, eu tenho vários amigos que falam, né? Nossa, eu vi um espírito, você sai correndo, que é uma coisa inusitada, a gente não tem controle sobre isso. Uma pessoa viva aqui, encarnada, você tem controle, né, ali de alguma forma. O desencarnado, se aparecer, você pensa, estou maluco, né, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa esquisita, eu acho que é coisa da minha imaginação, mas o medo, né, como algo que a gente faça parte do processo da descoberta, tudo bem, eu acho que é natural mesmo de ter, né? Mas, de alguma forma, a gente viver com medo, aí já é uma outra história, né? A gente tem que pensar aí um pouquinho mais como é que a gente está entendendo essa realidade tão natural
dos espíritos, né, em comunhão com o mundo físico, com o mundo espiritual. Então, eles estavam ali, Jesus, então, já calma lá, gente, calma, sou eu, não se assustem, né? Mas, com aquela perturbação e o medo que eles estavam, né, eles imaginaram o quê? Estão vendo assombração, né? Medo, naquele momento, desespero, não, estão vendo assombração. Não, também duvidaram que se fosse Jesus no primeiro momento. E aí Jesus fala, por que vos turbais? Por que se elevam tantos pensamentos nos vossos corações? Olhai minhas mãos e meus pés e reconhecei que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Porém, como ainda não acreditassem, de tão transportados que se achavam de alegria e admiração, ele lhes disse, tendes aqui alguma coisa para comer? E eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles, e pegando os restos, lhe deu, dizendo, eis que, estando ainda convosco, eu vos dizia que era necessário que se cumprisse tudo que foi escrito de mim e na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa passagem aí, eu até procurei aqui pesquisar sobre essa questão do Jesus comer, né? Porque se Jesus estava ali, um corpo fluídico, não tem fome, né, gente? Não tem como comer. Como é que Jesus comeu esse peixe aí, esse favo de mel? Deve ter sido uma coisa simbólica, né? Deve ter ali simulado ali, mas ele não tem órgão para digerir. Não sente fome, né? Não tem o paladar, não tem nada, não tem nem mais dente para mastigar aquela comida. Então, talvez ali uma passagem simbólica para que eles pudessem entender que de fato era Jesus, mas e talvez até para a gente pensar assim, o espírito, quando desencarna, como é que ele retorna? Lá no livro dos Espíritos, como os Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos, como é que esse retorno à vida corporal? O espírito chega lá do jeito que saiu daqui, com os mesmos pensamentos, não há chega com as imperfeições, não chega com as imperfeições físicas, mas chega com as suas imperfeições morais, chega também com as suas conquistas, né? Então, talvez Jesus tenha ali de uma forma didática, já que eles não conheciam e não entendiam esse processo, dizer que, olha, sou eu, gente, eu estou lá, mas eu sou exatamente essa pessoa, assim, você não vira anjo, você não vira santo, você não muda, não evapora, né? Assim, você não vira uma pessoa totalmente diferente quando você desencarna. Você, de fato, tem uma visão mais ampla, porque a matéria já não está. A matéria e as preocupações com a matéria, elas já não estão mais ali sendo tão importantes, né? Tão prioritárias. Então, o espírito começa a focar em outras coisas, porque ele já não se preocupa mais que tem que comer, que tem que trabalhar, que tem que, né? Então, ele tem ali um outro foco, então ele consegue enxergar um pouco mais sem a matéria. Mas isso não significa que ele vai ter conhecimento. Isso Kardec vai falar muito num item chamado Diversidade dos Espíritos, no livro que é o Espiritismo. Quando o cético, né, que é um diálogo com o cético, ele vai questionar sobre as comunicações, né, achando assim, mas depois que morre, os espíritos não ficam sabendo de tudo, eles não têm a sabedoria, eles não têm... Como é que agora tem um espírito que fala coisa ruim, um espírito que fala coisa boa? Aí Kardec vai falar sobre essa diversidade, que o espírito ele se liberta das imperfeições materiais, mas as morais permanecem. Então, se ele ainda é imperfeito, ele vai ter atitudes de imperfeição. Se ele já é um espírito mais adiantado, ele vai ter uma postura de espírito mais adiantado. Então, talvez essa simbologia da comida tenha a ver com isso, para Jesus dizer, olha, eu sou eu a mesma pessoa, né? Ao mesmo tempo, abriu-lhe o espírito a fim de que entendessem as escrituras e lhe disse, é assim que está escrito, era assim que se fazia necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que se pregasse em seu nome a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vós sois testemunhas dessas coisas. E aí eu fiquei pensando assim, como é que é essa ideia justamente de salvação que Jesus traz, que ele morreu para limpar todos os pecados, né, de todas as nações, de todo mundo, a começar por Jerusalém. Mas se Jesus vem trazer a ideia da imortalidade da alma,
de que você pode, que a vida continua e que nós podemos, que existem consequências para os nossos atos, que a gente pode se arrepender e a gente pode reparar e a gente pode fazer diferente, né? Então, talvez essa questão da penitência e da remissão dos pecados para todo mundo é justamente essa, mostrando, olha, tudo continua e a gente pode, de fato, passar por esses processos para uma vida nova, né? Uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, mais evoluída. E ele diz: ora, vós sois testemunhos dessas coisas, eu vou enviar-vos um dom do meu Pai, que vos foi prometido, mas por enquanto permanecerei na cidade, até que eu vos haja revestido da força do alto. Isso está narrado lá em Lucas, né? E aí tem a passagem de Tomé, né? Tomé, ele, coitado, Tomé levou a fama, né? De que não acredita só vendo, igual Tomé, né? Pô, o Tomé chegou depois, gente. Ele perdeu toda aquela resenha. Então, é natural que não é só porque a personalidade dele de duvidar, mas porque as condições que ele chegou eram diferentes dos outros, né? Então, também, os outros também não acreditaram. Então, na verdade, o Tomé chegou atrasado, então ele ainda tinha muito mais coisa para processar, né, do que os outros. E aí, então, Tomé, um dos 12 apóstolos, né, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos, então, disseram: vimos o Senhor. E Tomé, então, falou, né? Chega e fala: se eu não vir nas suas mãos as marcas dos cravos que as atravessaram, se não puser o dedo no buraco feito pelos cravos e a minha mão não chegar do outro lado, não acreditaria absolutamente. A diferença é que Tomé, ele argumentou lá: não vou, eu quero provas, né? Mas ele também, todos os outros não, ninguém acreditou de início, né? Então, essa fama de Tomé também, pô, vamos dar relevância aí, né? Porque a diferença é que Tomé, ele quis provas, né? 8 dias depois, encontrando-se com os discípulos ainda no mesmo lugar, Tomé com eles, Jesus veio, estando as portas fechadas, que Jesus aparece no recinto, está tudo fechado. Jesus aparece no recinto, se colocou no meio deles: a paz seja convosco. Em seguida, foi lá em Tomé: põe aqui o teu dedo e olha as minhas mãos. Estende também a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. E aí Tomé fala: meu Senhor e meu Deus, né? E aí também eu acho que tem uma simbologia, mais do que a gente rotular Tomé por não acreditar, mas é justamente isso, é a perseverança, né? É a fé. Quando a gente se desespera e a gente quer a todo custo que as coisas se mostrem do jeito que a gente quer. Então, assim, Senhor, se realmente você existe, me dê um sinal, né? Se realmente faz sentido, a gente quer o tempo todo essa prova. E Jesus fala da fidelidade em relação àquilo que a gente teve condições de entrar em contato, de vivenciar, de pensar, de tentar entender, e como que a gente, em momentos muito rápidos, a gente descrê de tudo, só porque, às vezes, a gente não foi atendido naquilo que a gente queria, né? Então, aí Jesus diz para ele: tu creste, Tomé, porque viste, felizes os que creem sem ver. Então, é o exercício da fé, né? Quando a gente precisa ver para crer, eu preciso ver um espírito para ter certeza de que a vida existe lá no mundo espiritual. E aí Jesus aproveita, olha só como é que Jesus aproveita esse momento. Ele não foi à toa que Tomé ficou nessa resenha com Jesus, porque vai mostrar esse exercício, né? De que a gente não é a fé cega, é a fé raciocinada. A gente sabe que a gente não acredita por acreditar, mas porque a gente vai sabendo das coisas, a gente vai entendendo e compreendendo as coisas. Isso vai fazendo sentido no nosso coração. E aí, de fato, a gente vai querer sem ver, né? Jesus ainda se mostrou aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, né, que é uma outra passagem também. Estavam juntos lá Simão Pedro, Tomé, Natanael, que era de Caná, na Galiléia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros de seus discípulos, né? E Pedro vai dizer: vou pescar. Pedro, ó, ai, tá muita coisa acontecendo, vou pescar. E aí os outros não disseram: nós também vamos contigo, né?
foram entrando numa barca, mas naquela noite não apanharam nada. Eu acho que esse momento também, quando a gente lê os 500 da Galiléia, que está lá na passagem do Boa Nova, tem muito a ver com a rotina que eles faziam com Jesus. Então, ir pescar é também estar novamente vivenciando momentos que eles viviam com Jesus. É uma forma de matar a saudade, né? Resumindo, né? É uma forma de matar a saudade. Então, ao amanhecer, Jesus apareceu na margem, sim, seus discípulos também não reconheceram, né? E ele falou: Filhos, não tendes nada para comer? E eles responderam: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede do outro lado da barca e achareis. E eles o lançaram e quase não puderam retirá-la devido a tamanha, a grande quantidade de peixes. Então, o discípulo de Jesus disse a Pedro: É o Senhor. E Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava nu, e se atirou no mar. Os outros discípulos vieram com a barca, e como não estavam distantes da praia, mais de 200 côvados, que eram côvados, né, que eram uma unidade também, de mais ou menos 100 metros, né, 132 metros de distância, eles então puxaram dali a rede cheia de peixes, né? Deixa eu compartilhar o texto aqui, para a gente poder acompanhar o restante do nosso texto, que já está nosso tempo acabando, e a gente vai correr aqui. E aí, depois disso, ele o conduziu para fora da vila, em direção a Betânia, e tendo levantado as mãos, os abençoou, e após abençoá-lo, separou-se deles e foi levado ao céu. Aí sumiu, né? Quanto a eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Todo mundo, ai, Senhor, né? Que alegria ter visto Jesus de novo. E estavam constantemente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E aí está narrado em Lucas. As aparições de Jesus após a sua morte são narradas por todos os evangelistas com detalhes circunstanciados, que não permitem que se duvide da realidade do fato. Essas aparições, aliás, são perfeitamente explicadas pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e não apresentam nada de anormal com os fenômenos do mesmo gênero, dos quais a história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, né? Kardec vai trazer muitos exemplos na Revista Espírita, né, sobre essas aparições, sem deles excetuar a tangibilidade. Se observarmos as circunstâncias em que ocorreram as diversas aparições de Jesus, reconheceremos nele, nesses momentos, todas as características de um ser fluídico. Ele aparece, desaparece inopinadamente, é visto por uns e por outros não, sob aparências que não o fazem ser reconhecido, beijam por seus discípulos. Ele se apresenta em recintos fechados, onde o corpo carnal não poderia penetrar. A sua própria linguagem não tem a vivacidade característica de um ser corpóreo. Ele fala em tom breve, sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam dessa maneira. Uma palavra, todas as suas atitudes têm alguma coisa que não é do mundo terreno. A sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. Ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade. Eles sentem que esse não é mais o homem. Jesus, portanto, se mostrou como seu corpo perispiritual, o que explica que só tinha sido visto por aqueles a quem ele quis se fazer ver. E aí a gente vai ver que a materialização ela pode ser vista de uma forma tangível, ela pode ser vista por todos, né? Mas a aparição, o espírito, aquele que é que tem a mediunidade, né, de evidência para ver, e a qual o espírito, então, também pode se fazer aparecer para alguns, né? Então, você tem ali algumas possibilidades dessas aparições de Jesus, e aí é uma dessas características que vai trazer essa hipótese do corpo fluídico, quer dizer, na verdade, está vendo ali o perispírito de Jesus, né? Um pouco mais denso ou menos denso.
Se tivesse com seu corpo carnal, seria visto pelo primeiro que chegasse, como quanto estava vivo. Ignorando a causa primária do fenômeno das aparições, seus discípulos não se davam conta dessas particularidades que provavelmente não notavam. Eles viam Jesus e o tocavam, para eles aquilo deveria ser o corpo ressuscitado. Né? Aí, gente, a gente vai dar uma paradinha, porque ainda continua tanta coisa que até a gente falar do aparecimento, né, do corpo, do desaparecimento do corpo. E aí eu vou fechar aqui, porque aí a gente vai... depois a gente volta nesse pedacinho, na outra semana a gente termina, porque aí a gente emenda no desaparecimento do corpo, tá? Mas eu vou aqui deixar para o nosso estudo, a finalização do nosso estudo, com a nossa vibração, convidar a todos para que a gente possa ouvir uma música. E depois a gente termina com as vibrações e a prece, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Um minutinho. E a gente já volta para as nossas vibrações. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Toma a minha luz e sou o fermento do Evangelho de Jesus. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou o fermento do Evangelho de Jesus. Cristo, estou aqui, tão pequenina, a te seguir. Tomo a minha luz e sou o fermento do Evangelho de Jesus. E sou o fermento do Evangelho de Jesus.
E assim, nós agradecemos a Deus sempre por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigada, Senhor. Pedimos neste momento que as nossas vibrações possam ser encaminhadas aos nossos irmãos que estão em desalinho, com seus corações dilacerados, entristecidos, no desamparo das ruas, especialmente nessa época de frio. As famílias que estão passando por momentos difíceis, seja no campo material, no campo emocional, os relacionamentos. Envolve, Senhor, também aqueles companheiros que estão nos hospitais, seja as equipes médicas, sejam os nossos companheiros que estão passando por momentos de saúde, problemas de saúde, cirurgias, seus tratamentos, envolvendo também os seus familiares, as nossas crianças, os nossos jovens, essa geração ansiosa que hoje está pedindo socorro, amparo, para poder passar por esse desafio desse século XXI, dos excessos, suplicando, através de seus comportamentos, por ajuda, por mais ajuda e menos julgamento. Pedimos, Senhor, por todo o nosso planeta, especialmente pela região em guerra, no Oriente Médio, que as famílias e os soldados, né, todos que estão envolvidos, também possam receber essas vibrações. Em especial, pedimos pelos governantes, aqueles que tomam a decisão das retaliações, das vinganças, guiados pelos seus interesses econômicos, políticos, que os seus corações possam ser tocados, Senhor. Que eles possam fazer bom uso do seu livre-arbítrio, do seu poder, da sua liderança. Porque o mundo já não suporta mais a guerra como solução para esses conflitos, onde o egoísmo e o orgulho são ali a principal motivação, junto à ganância, deixando rastro de destruição, de morte, de dor, por onde passam. Por aqueles companheiros que estão retornando à pátria espiritual, aqueles que estão chegando ao nosso mundo. Por todos aqui presentes, que aqui estão escutando esse estudo, as nossas casas espíritas, todos os ambientes ao nosso redor, ao nosso lar, aqueles que estão ao nosso redor. E assim, agradecemos mais uma vez essas bênçãos e oportunidades diárias que nos são oferecidas, Senhor. Que possamos sempre enxergar Jesus caminhando ao nosso lado, nas estradas da vida, com os seus ensinamentos, com as suas orientações. Que o nosso coração não fique turbado, possamos silenciar a mente, acalmar o coração, serenar esse coração para que possamos usar os recursos a nosso favor. Agradecemos em prece aos espíritos amigos dessa sala, que frequentam esse trabalho, que tutelam esse trabalho, para que possam também sempre nos amparar, nos intuir. A Jesus e a Deus pedimos, então, a permissão para encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. A nossa querida Regina vai colocar a nossa música de encerramento, gente. E até semana que vem. Grande abraço para todos nós.